aqui a gente teve uma razão de prevalência, uma razão de prevalência de 5, por exemplo. Então, significa que, dentre as pessoas que tiveram a alta, 5 vezes mais tomaram a hidroxicloroquina do que as que não tomaram. Da mesma forma, por essa tabelinha 2x2, a gente pode ter acesso àquela famosa também odds ratio, né? A razão de chance, a razão de probabilidade. E o que isso significa? Significa se essa associação ela é verdadeira e qual é o grau de força que ela tem, qual a potência que ela tem. Então, digamos, se a gente acha que a hidroxicloroquina está ligada a bons desfechos, os pacientes que tomaram vão ter bons desfechos e aqueles que não tomaram vão ter maus desfechos. Portanto, a gente faz esse produto das associações que a gente considera verdadeiras, que então, no caso, é aqui esse A, vezes o D, sobre as associações que a gente julga serem falsas. Então, que são os pacientes que tomaram e tiveram um mau desfecho e aqueles que não tomaram e tiveram um bom desfecho. E aí a odds ratio vai dizer pra gente, vai dar essa razão. Neste caso aqui, com esses números que eu coloquei, a gente tem aí uma odds ratio de 9. Então, assim, significa que essa é uma associação que ela é forte. Mas além do número, o que a gente tem que olhar num estudo? A gente não pode só olhar para o número e dizer, opa, está aumentado ou está diminuído. Quando a gente fala de odds ratio que fica entre 0 e 1, ela significa que é um fator protetor, ou seja, aquela exposição não está levando ao desfecho que você está avaliando. Se ela está em 1, significa que ela é neutra, ela não está associada a nenhum desfecho. E se ela tem uma odds ratio maior do que 1, significa que aquela exposição está associada ao maior risco daquele paciente ter o desfecho que você está avaliando. Bem, e além do número que eu queria chamar a atenção de vocês também, da importância do intervalo de confiança. O intervalo de confiança para a gente, eu não vou explicar o que é intervalo de confiança, não é o meu objetivo master nesse momento, mas é importante que vocês olhem sempre para o intervalo de confiança e saberem que se o intervalo de confiança cruzar o limite aqui do 1, por exemplo, que é o que a gente está vendo aqui, a gente tem aqui uma média, uma mediana que seja, com seu intervalo de confiança cruzando o 1, significa que isso aqui não é estatisticamente considerável, tá bom? Então, assim, não é uma odds ratio considerável, não é aumento de risco. No entanto, se seu intervalo de confiança é estreito, ele não cruza o 1, significa que este valor aqui ele é significativo, tá bom? Bem, os estudos de coorte, então, já que a gente acompanha o paciente que é exposto e vai acompanhar ao longo do tempo, ele indica para a gente são alguns parâmetros de incidência e os novos casos que vão acontecer ao longo do tempo, mostrando para a gente como é que funciona a história natural do procedimento que você está avaliando. Eu quero chamar a atenção também aqui que neste estudo você não está intervindo, você está observando o que as pessoas estão fazendo. Digamos assim, você é o coordenador do estudo, tem um hospital lá que tem a conduta que o médico é liberado para fazer o que quiser e você vai avaliar. Os pacientes que foram expostos à hidroxicloroquina apresentaram alta em tais e tais dias e você vai acompanhando ao longo dos dias. E aqueles pacientes que não tomaram hidroxicloroquina, eles vieram e apresentaram tal e tal desfecho. Então, assim, você olha para os fatores, os grupos são separados de acordo se foi exposto ou se não foi exposto, e você vai avaliar ao longo do tempo os desfechos observados. A coorte, diferente do estudo transversal, dá para a gente o risco relativo. Então, assim, aqui nesse caso, o grupo que tomou a hidroxicloroquina apresentou 2 altas dos 3 pacientes e dos pacientes que não tomaram hidroxicloroquina, um deles só teve a alta. Então, o risco relativo da hidroxicloroquina é exatamente essa razão entre as pessoas que tiveram desfecho e que foram expostas sobre a razão dos que não foram expostos sobre todos os que não foram, tá? Então, a gente acaba vendo aqui que o risco do desfecho positivo, nesse caso, é de 2. Então, significa que essas pessoas que foram expostas à hidroxicloroquina têm 2 vezes mais chance de terem alta do que os pacientes de baixo. Por exemplo, tá, gente? Vou pular essa parte, que isso já foi falado. Então, o risco relativo representa essa relação, né, dos pacientes. Ele é basicamente calculado da mesma forma que a razão de prevalência.
Então, as pessoas que tiveram alta, dentre aqueles que fizeram uso da medicação, sobre aqueles que tiveram a alta, sobre aqueles que não tiveram a medicação. E aí, através dessa razão, a gente consegue identificar se o fator ele aumenta o risco de você apresentar determinado desfecho ou não. Bem, e o estudo caso-controle é aquele ao contrário. Você olha para o desfecho e vê se a pessoa foi exposta ou não. E nos estudos observacionais da hidroxicloroquina, desde que tudo começou, a grande maioria dentre os observacionais são deste tipo, tá, gente? Então, a gente acaba pegando os pacientes que vieram a ter desfechos ruins ou bons e olha para trás. Então, no estudo caso-controle que a gente faz é separar os grandes grupos dos que tiveram bons ou maus desfechos e vai olhar se esses pacientes foram expostos ou não. Lembrando, os estudos observacionais, a gente é capaz de gerar apenas associações e eles são apenas geradores de hipóteses, eles não são confirmadores de hipóteses. Então, e quem são os estudos que de fato confirmam as hipóteses? São os ensaios clínicos. Então, assim, eles são capazes de identificar para a gente o fator da causalidade. Então, a gente pode dizer, olha, a gente tenta controlar todas as situações, parte de pacientes que têm o mesmo baseline, e a gente vai intervir com intervenções que são conhecidas e vai avaliar ao longo do tempo como é que esses pacientes vão evoluir. Bem, lembrando que dentre os ensaios clínicos, é importante que se diga que os ensaios clínicos os que têm maior relevância são aqueles que são placebo-controlados, que são randomizados. Então, são aqueles pacientes que você recebe, todo mundo quer participar, tem critério de inclusão? Não tem critério de exclusão? Beleza, vamos sortear e vamos ver em qual grupo você vai cair. E a partir desse momento, a gente vai avaliar daqui a um tempo se o paciente teve um desfecho positivo ou negativo. E a partir desses ensaios clínicos é que a gente é capaz de identificar se o estudo foi benéfico ou não. Lembrando que as fases da pesquisa clínica, elas sempre começam, né? A gente sempre tem um embasamento pré-clínico, experimental, in vitro, in vivo, e a partir daí a gente vai para a fase 1, vai para a fase 2, vai para a fase 3, fase 4. O que é isso? A fase 1 é aquela fase em que a gente vai testar principalmente a toxicidade da droga em indivíduos que são saudáveis. Isso a gente falando de drogas novas. No caso da hidroxicloroquina, como já é uma droga que já é conhecida, essa fase 1 foi pulada. Então, assim, a gente já passou, não só a hidroxicloroquina, como outras drogas, né? Já passaram-se para as fases mais avançadas, fase 2 e fase 3, no qual a gente observa, além da segurança, já observa a eficácia. A 2 normalmente é realizada em estudos unicêntricos e fase 3 com maior número de pacientes e estudos multicêntricos, já que esses resultados têm que ser replicados em diversas unidades. Bem, a gente sabe, agora a gente vai começar a falar do que a gente veio aqui para falar, né? A gente vai começar a falar sobre a hidroxicloroquina e a gente não quer dividir o grupo no grupo de haters ou lovers da hidroxicloroquina, né? Assim, a gente quer mostrar para vocês o que é que já foi publicado, então a gente vai fazer uma revisãozinha de como tudo começou, já que a doença tem 6 meses, dá para a gente fazer rapidinho aqui como tudo começou a história da hidroxicloroquina com a COVID e focando nesses 2 artigos que a gente enviou previamente, mas a gente também vai falar dos outros que foram publicados e de todas as repercussões, né? E, inclusive, falar do que está acontecendo nos dias de ontem, nos dias de hoje, de meia hora atrás também. Então, assim, e a gente vai falar, então, agora a partir de ciência baseada em evidências. Eu vou passar a palavra para a Natane e ela vai começar falando do primeiro artigo, tá? Você pode ir passando para mim, Fernanda, usar a sua tela mesmo. Uhum. Então, vamos começar. O primeiro artigo que a gente mandou para vocês, né, foi o artigo que começou a chamar a atenção da gente no mundo para a hidroxicloroquina e para levantar essa bola aí da hidroxicloroquina no tratamento da COVID, né? Um estudo francês, foi divulgado aí no meado de março, lá para o dia 20 de março. Acho que todo mundo teve acesso ao artigo ou ficou sabendo dele em algum lugar. Pode passar para o próximo.
E por que que eles resolveram usar, primeiramente, a cloroquina, né? E depois chegar nesse estudo da hidroxicloroquina. Então, esse estudo se baseou num ensaio que já tinha sido feito in vitro com a cloroquina, fazendo comparação aí com o Remdesivir, que é um antiviral, e a cloroquina mostrou uma capacidade antiviral até superior do que o Remdesivir in vitro. Pode passar também, Fernando. E se basearam também nessa letter, né, que na verdade foi a descrição de uns resultados chineses que foram apresentados numa conferência chinesa, que dizia que um estudo clínico com 100 pacientes tinha demonstrado resultados bons com a cloroquina nesses pacientes, estudos eficazes. Só que esses estudos, eles foram apresentados, esses dados foram apresentados nessa conferência chinesa. Pode passar para o próximo. A gente tem até acesso, né, ao estudo num banco de estudo clínico, mas a descrição mesmo do estudo está em chinês, então a gente não tem como saber os resultados devidamente. E a China também publicou um consenso dizendo que a cloroquina poderia ser usado na pneumonia causada pelo novo coronavírus, nessa dose de 500 miligramas 2 vezes ao dia por 10 dias, e que teria um bom resultado nos pacientes. Com base nisso, que foi feito o estudo francês, mas eles usaram a hidroxicloroquina, que é um análogo menos tóxico da cloroquina, né? Ele pode ser usado em maiores doses, por tempo mais prolongado, e ela já tinha sido demonstrada ter um efeito antiviral com outros tipos de coronavírus, lá nesse artigo que eu coloquei no cantinho, em outros tipos de coronavírus publicado previamente, antes dessa pandemia. Pode passar, por favor. E o que esse estudo fez? Ele é um estudo clínico não randomizado controlado. Como assim? Ele selecionou pacientes com PCR positivo para o coronavírus novo, né, que é o SARS-CoV-2, e ele incluiu nesse grupo, né, que poderia ser testado, pacientes maiores de 12 anos, ou seja, crianças não, e que tivessem o RT-PCR do SWAB nasofaríngeo, orofaríngeo positivo para o vírus. Por que ele é não randomizado? Porque ele usou os critérios de exclusão para colocar no grupo controle. Então, os pacientes que tinham alergia à hidroxicloroquina ou cloroquina, retinopatia, que é um efeito colateral da cloroquina, a deficiência da enzima G6PD, que também é importante ali na formação hematológica, não pode usar vários medicamentos, ou prolongamento de QT, que também é um efeito colateral da cloroquina e da hidroxicloroquina, ou gestantes e puérperas, mesmo que eles tivessem o PCR positivo para o SARS-CoV-2, eles seriam alocados no grupo controle e não tomariam hidroxicloroquina. Os demais alocados no grupo hidroxicloroquina. Então, ele compôs um grupo de controle com 16 pacientes e um grupo que tomaria hidroxicloroquina com 20 pacientes. Esse grupo de hidroxicloroquina, ele tomaria a hidroxicloroquina 3 vezes ao dia, na dose de 200 miligramas por 10 dias. E dentro desse grupo, ele ainda formou um braço de associação com a azitromicina, porque alguns pacientes necessitaram de uso de antibiótico terapia para a prevenção ou para o tratamento de uma infecção bacteriana associada durante o curso de doença. E qual era o desfecho dele? O que ele quis avaliar? A carga viral ao longo e ao final do tratamento e o quadro clínico também dos pacientes ao longo desse tratamento. Então, vamos ao próximo. Então, aqui tem uma tabela da característica demográfica dos pacientes dele, né? É importante a gente saber a característica das pessoas, se os grupos estão homogêneos quando a gente começa, ou seja, se eles têm características parecidas. Não adianta eu colocar mais idosos num grupo, mais mulheres no outro grupo, pessoas com comorbidades num grupo e no outro não, senão a gente vai ter resultados heterogêneos por conta de grupos heterogêneos. Então, o que a gente pode perceber é que em relação à idade, ao gênero e ao status clínico de doença, ele tem grupos bem homogêneos, né?
ele tratou os pacientes com sintomas, desde assintomáticos e com vírus positivo no PCR, até os que tinham doença de vias aéreas superiores e doença de vias aéreas inferiores também. Então, eles foram distribuídos nesse grupo, controle e hidroxicloroquina de forma homogênea. Pode passar. Posso só fazer um adendo, assim? Claro. Que essa tabela 1, né, é a tabela clássica de todos os ensaios, estudos clínicos de forma geral, né? Que a Natane falou muito bem, que essa apresentação sociodemográfica, você tem que provar que você parte do seu baseline com todo mundo com as mesmas características. Então, se isso já não começar igual, significa que o impacto no seu estudo pode... seu estudo já não tem tanta validade assim, tá? Já é um estudo que começa enviesado, né? Perfeito. E aí ele foi fazendo swab seriado nasofaríngeo e orofaríngeo desses pacientes. Então ele fez no terceiro, quarto, quinto e sexto dia após a inclusão. E aqui a gente pode ver a tabela dividida por pacientes que tomaram hidroxicloroquina e o controle. Já nessa tabela, se a gente for lá para o final, a gente vê que os pacientes com a carga viral, né, negativa no SWAB foi bastante superior no D6, no grupo com hidroxicloroquina, em relação aos pacientes controle que não receberam hidroxicloroquina. Pode passar mais um. E aí a gente vê isso graficamente, né? A gente tem a linhazinha vermelha, são os grupos que receberam a hidroxicloroquina, e a linhazinha preta é o grupo controle. Aí tem a porcentagem de carga viral no eixo vertical e ao longo do tempo no eixo horizontal. A gente percebe claramente essa queda com significância no sexto dia, né? Pode passar o próximo, por favor. E essa tabela mostra a mesma coisa que a tabela anterior, só que ela separa os braços de hidroxicloroquina com a azitromicina também. E o que a gente vê lá no final, né, que é o dado de sexto dia mais importante, é que todos os pacientes que receberam a azitromicina junto com a cloroquina, eles tiveram o clearance total, né? Negativo, o PCR negativo no final dos 6 dias. Pode passar o próximo, Fernando, por favor. E aí a gente vê isso nessa tabela, né? Já no quinto dia, aqui a linha verde são os pacientes que receberam a hidroxicloroquina com a azitromicina. Já no quinto dia, eles já tinham a porcentagem de a carga viral zerada nos SWABs no sexto dia também, enquanto os outros grupos, tanto da hidroxicloroquina sozinha como do controle, ainda tinham alguma carga positiva, sendo o controle ainda mais positivo do que a porcentagem de pacientes que tomaram a hidroxicloroquina. Tá bom? Vamos seguir. Pode falar. Esses estudos, eles motivaram ainda, esse estudo, né, motivou aí bastante discussão e bastante pesquisa. E aí a Fernanda vai continuar falando sobre a linha do tempo depois disso. Então, esse primeiro estudo foi o que motivou vários grupos em diversos lugares a realizar outros estudos, né? Então, o segundo estudo que foi publicado, né, no dia 10 de abril, num preprint, né, na famosa MED-RT, não sei nem como é que fala isso, gente, direito, mas foi publicado aqui. E o engraçado é que esses preprints, eles, apesar de já terem sido publicados há algum tempo, eles não foram publicados em revistas oficiais, mas isso é uma outra questão. Bem, então o preprint que foi publicado por esse grupo da China, que foi realizado lá em Wuhan, eles demonstraram um ensaio clínico que foi randomizado dessa vez e foi controlado pelo tratamento padrão. Não houve um placebo administrado, mas os pacientes ora receberiam a hidroxicloroquina, ora iriam receber o tratamento padrão de suporte. E esse foi um estudo que apresentou resultados positivos. Em primeiro lugar, esses 62 pacientes que foram envolvidos, eles foram divididos, né, randomizados, em pacientes que então que receberam apenas o tratamento de suporte padrão
e os pacientes que receberam hidroxicloroquina também na mesma dose de 400 miligramas por dia durante os 5 dias. E esses pacientes foram avaliados após 7 até 14 dias de acompanhamento. Mas ele chamou a atenção aqui para a gente, de novo, a tabelinha 1 mostra que não existe diferença entre os grupos relacionados às características demográficas, beleza? Mas os resultados que começaram a chamar a atenção foi que os pacientes que apresentaram, que foram tratados com hidroxicloroquina, que é o que a gente está vendo nessa coluna, quando comparados com os pacientes que receberam tratamento de suporte padrão, apresentaram menos dias de sintomas. Então, eles apresentaram menos dias de febre de forma significativa, P menor que 0,05, e além disso, eles apresentaram menos dias de tosse. Nesse estudo, eles também mostraram que nesse estudo que foi então randomizado, tratamento padrão controlado, eles apresentaram melhorias radiológicas associadas ao tratamento com hidroxicloroquina quando a gente compara com os pacientes que foram tratados apenas com tratamento de suporte padrão. Notem que a gente teve uma melhoria de 80,6% desses pacientes com hidroxicloroquina quando a gente compara lá com os pacientes que receberam tratamento de suporte padrão. Então, até o momento, a gente tem 2 estudos clínicos pequenos. O da Natane tinha quantos pacientes? O francês, eu não lembro mais, mas era 36. 36 pacientes, né? Foi isso mesmo, era 20, 16, não, 14 e 6, mais ou menos. Por aí. 16 e eu não sei fazer contas. 16 e 20. Na verdade, ele começou com 42, excluiu 6. E aí ele terminou com 36 pacientes, 20 no grupo de hidroxicloroquina, sendo 6 com azitromicina e 14 com hidroxicloroquina e 16 controles. Perfeito. Então, a gente está vendo o tamanho desses ensaios clínicos que foram capazes de apresentar essas melhoras. O da Natane melhorou a carga viral e esse estudo aqui de Wuhan, ele teve uma melhoria na recuperação de sintomas, foi a febre e a tosse, uma questão de 1 dia de diferença. E, além disso, melhoras radiológicas mais importantes nos grupos tratados com hidroxicloroquina. No dia 14 de abril, lá no mesmo servidor, nesse paper preprint, né? Esse grupo também francês, eles apresentaram um outro ensaio clínico não randomizado, controlado, no qual eles envolveram 181 pacientes. Parte desses pacientes, 97 pacientes, receberam tratamento de suporte padrão e 84 pacientes estavam no grupo hidroxicloroquina. Notem aqui a diferença é que faziam uso de 600 miligramas por dia durante 5 dias. E esses pacientes que foram admitidos nesse estudo eram pacientes que apresentavam a pneumonia derivada da Covid e que eram dependentes de oxigênio. E o que a gente viu nesse estudo é que eles demonstraram que nenhuma evidência era favorável. E aqui eu trouxe para vocês o risk rate, né? Aquela risco relativo. O risco relativo que a gente comentou lá no início, e que a gente vê o seguinte: apesar que a gente olha lá o intervalo de confiança não é significativamente estatístico, portanto, não houve diferença entre os grupos que foram tratados com esse número de pacientes envolvidos. Então, esse estudo francês, que foi o terceiro, envolveu um maior número de pacientes e não demonstrou evidências de que esse tratamento era benéfico para esse grupo de pacientes que eram dependentes de oxigênio, mais de 2 litros de O2 por minuto. No dia 16 de abril, o grupo de Manaus, né, aqui nesse estudo brasileiro, eu saio um pouquinho da hidroxicloroquina e eu volto um pouco para a cloroquina. Eles demonstraram, tiveram que inclusive interromper o seu estudo, e o que eles estavam realizando era um ensaio clínico que era randomizado, duplo cego, não controlado, ou seja, todos os pacientes eles eram submetidos ao tratamento com a cloroquina na dose de 600 miligramas 2 vezes ao dia por 10 dias ou na dose de 450 miligramas 2 vezes ao dia por 5 dias.
Esse estudo, então, avaliou 2 doses diferentes. Ele envolveu 81 pacientes e todos esses pacientes eles recebiam antibiótico, a ceftriaxona e a azitromicina. E além disso, o que esse estudo demonstrou? Esse estudo, eles viram que não existe nenhuma evidência que favoreça a utilização de doses baixas da cloroquina e eles mostraram que a dose mais alta, a dose de 600 miligramas por dia, pelos 10 dias, estava associada a maior mortalidade dos pacientes e maior risco de internação no CTI, portanto, esse estudo acabou sendo interrompido. No dia 11 de maio, então, a gente sai do dia 16 de abril e parte para o dia 11 de maio, o grupo francês, esse grupo francês, eles tinham colocado um estudo lá na mesma plataforma, no MedRepix, e eles tinham demonstrado que tinham efeitos positivos, mas eu não vou nem me ater a isso, já que cerca de alguns dias depois, cerca de 10 dias depois, no dia 23 de maio, esse estudo francês ele foi removido pelos autores da plataforma e no lugar do estudo continua havendo a mensagem, se vocês entrarem lá depois e procurarem, falando o seguinte: os autores retiraram esse manuscrito e não querem que ele seja citado. E devido a essa controvérsia, né, de hidroxicloroquina e até a natureza do estudo, eles pretendem revisar os dados que eles tinham e depois republicar, o que ainda não aconteceu. Então, no dia 23 de maio, também outro estudo foi colocado na praça, na mesma plataforma preprint, né? Então, que demonstrou... esse é um estudo que foi desenvolvido pelos Estados Unidos. Ele é um estudo clínico observacional retrospectivo. Eles puderam observar cerca de 368 pacientes. Dentre eles, 97 foram tratados com hidroxicloroquina em doses variáveis, com uma média de 500 miligramas por dia. 113 pacientes foram tratados com hidroxicloroquina associada à azitromicina e 158 pacientes foram tratados apenas com tratamento padrão de suporte. E os pacientes que foram incluídos nesse estudo eram pacientes que eram veteranos, né, ou seja, mais idosos, hospitalizados com a Covid numa cidade específica que eu me esqueci nesse momento, mas não importa. E o que eles avaliaram foi a taxa de mortalidade e a taxa de ventilação mecânica. E o que eles observaram era que os pacientes que haviam sido tratados com hidroxicloroquina, eles tinham maior risco de mortalidade e maior risco de necessitar de ventilação mecânica e, portanto, a utilização da hidroxicloroquina ela foi desconsiderada e desmotivada nesse estudo. Lembrando que isso é um estudo observacional, né? Isso no dia 23 de maio. 2 dias depois, um outro estudo também chinês, randomizado, controlado pelo tratamento padrão, ou seja, eles não receberam placebo, envolveu 30 pacientes, em que 15 receberam tratamento de suporte padrão e 15 receberam o tratamento com a hidroxicloroquina na dose de 400 miligramas por dia durante 5 dias. Eles não observaram nenhum efeito sobre a carga viral, sobre o tempo de sintomas, nem sobre a progressão radiológica tomográfica desses indivíduos. E aí, a gente vai voltar um pouquinho, porque antes do dia 25, a gente teve o estudo. Fala aí, Natânia. Então, esse aí é o estudo que vocês devem conhecer, né? O estudo do Lancet, publicado no dia 22 de maio, que, nas condições naturais de temperatura e pressão, em relação ao dia 23 ao dia 25 de maio, seria praticamente o mesmo dia. O cara que publicou no dia 23 não teria tido nem tempo de ver esse estudo, o que publicou no dia 25, idem. Mas como a gente está aí, tudo rolando muito rápido, foram aí uma sucessão de estudos colocados na rede muito rápido. E esse estudo aí, ele veio questionar o uso da hidroxicloroquina e cloroquina, né, com ou sem macrolídeo. Macrolídeo seria a azitromicina ou a claritromicina, que são antibióticos para o tratamento da Covid-19, né? E ele já coloca no título dele uma coisa que chama a nossa atenção, né?
uma análise de registro multinacional. Então, ele fala aí a favor de uma quantidade grande de dados, né? Pode passar o próximo, por favor. O que ele fez? É um estudo observacional, né? Ele observou aí os dados colocados nas bases de dados de 671 hospitais. Ele diz que esses dados estão na nuvem de 6 continentes, desde o dia 20 de dezembro até o dia 14 de abril de 2020. Então, se vocês verem nessa figura aí do lado do desenho, ele tem 98.268 pacientes hospitalizados com Covid-19. Ele só excluiu 2.230 que foram os que estavam tomando Remdesivir, que é um antiviral, né? Os que tinham começado a cloroquina ou análogo, ou seja, cloroquina ou hidroxicloroquina, enquanto estavam em ventilação mecânica, ou os que começaram a hidroxicloroquina ou a cloroquina mais de 48 horas depois dos sintomas. Ou seja, ele quis pegar ali quem começou um tratamento precoce, né? Depois, até no máximo 48 horas do seu diagnóstico. Então, ele incluiu 96.032 pacientes, dividiu em 2 braços aí, sendo 14.888 os grupos que receberam cloroquina ou cloroquina com macrolídeo ou hidroxicloroquina no grupo controle. E o que ele analisou? O desfecho primário dele seria associar o uso. A gente lembra, né, que os estudos observacionais eles só formam associações, né, e hidroxicloroquina ou hidroxicloroquina sem macrolídeo. E separou os desfechos também. Então, dentre as populações, ele tem grupos homogêneos, ele relata isso. Eu sei que essa tabela fica os números um pouco pequenos, mas ele tem grupos homogêneos. E ele colocou os desfechos. Então, vamos lá. O primeiro desfecho é a mortalidade. Esse que está aqui embaixo, Fernanda, aqui, ó. Aqui, achei. Isso, mortalidade, né? Ele analisou também ventilação mecânica e tudo mais, mas não é um resultado que ele viu diferença muito grande. Então, ele fala de mortalidade, aí vai para o próximo que eu botei um pouco maior. Uhum. Aí eu destaquei a mortalidade aqui para vocês e ele faz aquele gráfico que ele usa hazard ratio, né? Que é o risco de dano, aqui na coluna da direita. E na coluna da esquerda, ele passou. Na coluna da esquerda, ele colocou todos os fatores de risco para morte em pacientes internados. E ali embaixo, ele colocou o risco de morte também, com cloroquina sozinha, hidroxicloroquina sozinha, cloroquina e macrolídeo, ou hidroxicloroquina e macrolídeo. E aí a gente pode ver, a Fernanda já falou como a gente interpreta isso, né? Então, acima de 1, ele vê que a cloroquina, a hidroxicloroquina, tanto com macrolídeo como sem macrolídeo, já estão apresentando um risco de morte maior do que um risco de morte, e assim como ele diz que são os piores fatores de risco de morte da internação, que é o diabetes, a falência cardíaca, a doença coronariana, todos esses aí estão acima de 1 também. Então, ele já associa aí com uma maior mortalidade em relação ao grupo controle,
Aí a gente vê na tabela de novo. Em relação ao grupo controle, ele tem ali uma mortalidade de 9,3 e as mortalidades são maiores em todos os grupos que usaram cloroquina. Parte para o próximo, por favor. E aí ele coloca o risco de arritmia, né? Ele coloca aí, de novo, ventricular arrhythmia, que seria a reincidência de uma arritmia. As pessoas que apresentaram alguma arritmia ao longo do caminho, ele fez eletrocardiograma seriado, né? Ele pegou os dados de eletrocardiograma seriado dessas pessoas. E a gente pode ver de novo no gráfico, né? Ele usou hazard ratio de novo, né? Que é o risco de dano. Que todos eles, todas as combinações de cloroquina trials, né, fora de ensaios clínicos, e que as confirmações precisam de um ensaio clínico controlado, randomizado, para chegar a alguma conclusão. Mas, pode passar para o próximo, foi o suficiente para causar aí no mundo uma comoção, né? Pode seguir, Fernanda. Aqui é só bobagem, né? Mas, assim, logo em seguida, né, vieram diversas cartas de críticas ao estudo do Lancet. Então, criticando absurdamente o estudo, que a empresa não queria liberar os resultados, o banco de dados deles, e que são uma empresa pequena, que não tem tanta experiência na área. Logo em seguida, também lá no The New England, né, eles também tiveram aquele artigo que falava da utilização dos IECAs e dos BRAs cancelados, entre aspas, assim, né? E também rolou a mesma carta de preocupação. Então, no dia 3 de junho, né, eu acho que a própria Lancet, os editores da... Dia 3 de junho que foi, gente? Ontem, né? 2 a 3 de junho, 2 de junho, então assim, 2 de junho, eu coloquei errado ali, desculpa, hein, Natânia? Há 2 dias atrás, os editores da Lancet colocaram essa carta de preocupação, colocando em dúvidas o estudo que foi publicado por eles mesmos em relação e falaram que iriam abrir uma auditoria interna para checar todos esses dados e a validade desse estudo. Em seguida, ontem a OMS, depois da carta do Lancet, ela retomou os estudos clínicos com hidroxicloroquina. Lembra vocês que o nome desses estudos é o estudo Solidariedade, né? Que ele não testa só hidroxicloroquina, ele compara hidroxicloroquina com remdesivir. O outro grupo, o terceiro grupo é o lopinavir e ritonavir, a associação dos dois. Então, além disso, existem outras iniciativas ainda testando, né, hidroxicloroquina, inclusive no Brasil. A gente tem o estudo Corralizão, que é um estudo bastante grande, além de outros grupos que também ainda estão testando através de ensaios clínicos randomizados. Bem, ontem também saiu esse paper relacionado à hidroxicloroquina no New England, outra revista de super alto impacto. O que tem nesse paper, né? O de ontem?
ele mostra um ensaio clínico que foi randomizado com a utilização da hidroxicloroquina como profilaxia para a Covid-19. E o que foi feito nesse estudo? Eles pegaram, então, ele é um estudo clínico randomizado, duplo cego, foi placebo controlado. Eles pegaram as pessoas que eles tinham certeza que haviam sido expostas ou em casa, né, com algum familiar, ou no trabalho, em que essas pessoas tivessem tido contato com essas pessoas que estavam com a doença, que tinham um teste positivo, por mais de 10 minutos em distâncias menores de 2 metros, sem a utilização de equipamentos de proteção individual. Então, essas pessoas foram pegas e depois de até 4 dias de exposição, a primária, a pessoa que sabidamente era positiva, eles foram randomicamente divididos nos pacientes que receberiam ora o placebo, ora a hidroxicloroquina. E o esquema da hidroxicloroquina era com dose de ataque no primeiro dia com 800 miligramas, seguidos de 600 miligramas depois da primeira dose e seguidos por 600 miligramas por dia por mais 4 dias adicionais. O desfecho primário do estudo, então, era se essas pessoas iriam positivar para a COVID, ter testes moleculares positivos, ou se essas pessoas iriam desenvolver quadro clínico da doença. Então, foram 821 pacientes envolvidos, assintomáticos, então em fase bem precoce, naquela fase que todo mundo fala, né, que é a fase que todo mundo diz, é a fase com replicação viral super acentuada, é o momento que as pessoas acreditavam que iria ter efeito. E o que a gente viu nesse estudo? Por que não tá? De novo, a tabela 1 de todo o paper clínico, né, de todo ensaio clínico, mostrando que não existe diferença sociodemográfica entre essas pessoas, entre os dois grupos. Além disso, o que a gente pode observar, aqui a gente vê o grupo que foi tratado com hidroxicloroquina, que foram 414 pacientes, e o grupo que foi tratado com placebo, que eram 407 pacientes. E notem que os PEIs são todos maiores do que 0,05, e o que eles observaram era se as pessoas elas se positivaram ou tinham casos confirmados ou prováveis através de testes diagnósticos positivos ou através de sintomas sugestivos e compatíveis com a Covid-19. E que eles observaram, gente, é que não houve diferença entre os grupos, portanto, não houve diferença na incidência da doença, na taxa de hospitalização, na taxa de testes positivos, nem na taxa de apresentação de sintomas. Isso é melhor visto graficamente, através aqui, a gente vê ao longo dos dias, né, esses pacientes, a gente vê em azul claro o grupo que foi tratado com a hidroxicloroquina, comparando com o grupo que foi tratado com o placebo, em azul escuro, a gente vê que eles apresentam mais ou menos a mesma quantidade de pacientes que apresentaram o quadro da COVID. Então, não tendo diferença entre eles. Aqui, só que o que houve diferença entre os grupos, vou chamar a atenção aqui, é a presença dos efeitos colaterais que foram mais observados no grupo com hidroxicloroquina do que com o grupo placebo, como já era de se esperar. Então, o que a gente tem de algumas conclusões nesses estudos todos, né, gente? A gente entende a importância dos estudos colocados nas plataformas preprints e a gente também entende a importância de que haja publicação formal, com revisão formal. E a gente tem visto que, na verdade, assim, nem isso garante que os estudos tenham a qualidade e tenham a rigidez que eles precisem passar por elas, né? Então, e aquela coisa que a gente também tem observado muito, muita gente tem ido aí para a televisão, pega o microfone, né, pega as suas plataformas digitais, as suas mídias digitais e começam a falar, os meus pacientes, eu tenho um sucesso de 100% deles. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente fala, porque uma vez que você diz que você é médico formado não sei onde e trabalha não sei onde, você acaba falando pela instituição em que você também trabalha. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e com a responsabilidade com que as nossas palavras têm. Então, só antes de falar a respeito do que vocês viram, né, que foram perguntados, há meia hora atrás, quer dizer, há 1 hora atrás, saiu
Uma notícia. Então, assim, a gente ia fazer essa live na semana passada, a gente ia ter muito menos artigos para discutir. Aí agora, 1 hora atrás, a gente acabou de ter a notícia de que o Lancet removeu mesmo, ele não está mais com aquele concern report, ele removeu o artigo online, ou seja, está rolando uma retratação sobre esse paper gigantesco, né, que acabava com a utilização da cloroquina, e eles estão pretendendo rever, então, assim, é algo que a gente nem conseguiu ler muito a respeito, né, Natânia? Então, assim, a gente tá meio que ainda querendo saber o que é que de fato aconteceu, se eles justificaram alguma coisa, ou se eles simplesmente falaram estão removidos e vamos depois publicar alguma coisa, ou se não. Então, a gente está um pouquinho perdido em relação a isso. Você quer falar alguma coisa antes da gente mostrar as respostas? Quero. Eu acho que todo mundo tem que entender qual é a importância e a gravidade da ciência nesse momento. A gente nunca... acredito que todos os pesquisadores que estão envolvidos em todas essas pesquisas nunca passaram por uma pandemia. E a gente que é pesquisador nessa pandemia, a gente está vivendo um cenário que a gente nunca viveu. Então, assim, a gente tem uma pressão, a gente como investigador e como médico e como pesquisador, a gente tem aquela vontade de ter solução definitiva para tudo. Então, nesse momento, as pessoas estão esquecendo aquela pirâmide que a Fernanda mostrou no começo, de que as meta-análises são o nosso suprassumo de informação, né? E são o que guiam os nossos guidelines, foi ótimo, né? Mas é o que faz a gente montar o guideline. E estão querendo impor um tratamento padrão baseado nessa qualidade de pesquisa feita, eu digo, né, feita com emoção, e feita mais com emoção do que com razão. Então, o cara tem a vontade de... Eu não sei se vocês chegaram a ler o paper, esse último paper do Lancet, mas uma coisa que eu discuti com a Fernanda e tudo... A gente vê que é um paper escrito com emoção mesmo. O cara já começa dizendo que o benefício da hidroxicloroquina é baseado em experiências anedóticas, né? Ele chama as experiências do outro de piada. Então, a gente tem que ter muito, muito discernimento, né, na hora de ler e na hora de buscar esse dado. Por isso é importante a gente entender que tipo de artigo é esse, porque se você vê um artigo com mais de 90 mil pacientes, você esquece facilmente, nesse contexto que a gente está, que é um artigo observacional. Você vai ver lá. E eu passei por isso. Você termina de ler o artigo e você enterra, você cancela a cloroquina. Você cancela a cloroquina e hidroxicloroquina, nunca mais vou usar, nem esquece para que é usado no restante para as outras doenças, porque você é motivado emocionalmente pelo desfecho desse artigo. E aí, 10 dias depois que o artigo foi lançado, ele é retirado do ar dessa forma que deixou a gente assim, e agora, o que a gente vai falar para o público que vai estar assistindo a gente nessa live? Porque até então a gente ainda tinha aí uma pauta para discutir, para argumentar, e aí, é enviesado, não é enviesado? Eles tiraram do ar e estão fazendo uma retratação do artigo. Então, exato. E os ensaios clínicos que randomizados, alguns nem randomizados, mas que foram já os ensaios intervencionistas, né? São com muito poucos pacientes, até para a gente tomar alguma conclusão é um pouco difícil. Pelo menos os 2 primeiros, o francês e aquele chinês, que mostraram efeitos positivos, juntando os 2, tem menos de 100 pacientes, assim. E um mostra a redução de carga viral, e cadê o desfecho principal? Que importa pra gente não é saber se tem mais vírus ou menos vírus, mas é saber se internou menos, se morreu menos, que é o que mais importa pra gente. E o segundo lá, o chinês mostrou menos sintomas, mas assim, um dia de febre, um dia de tosse, a gente não sabe. E outra coisa também que me chamou a atenção nos ensaios clínicos, eles falam, minha tabela demográfica é mais ou menos igual, e a minha severidade é mais ou menos igual, mas assim, baseado em que ele não nos mostrou, sabe? Porque eles não mostram se o sofo era igual, se os mediadores inflamatórios eram iguais, eles não mostram, assim, sem falar que o número de pacientes deles foi muito pequeno, né? E assim, para vocês entenderem a gravidade disso, a OMS, há 10 dias atrás, ela sugeriu que os estudos dela foram interrompidos.
Então, a gente perdeu aí 10 dias de outros estudos que podiam estar sendo placebo controlados, randomizados, correndo e aumentando o N, e que foram interrompidos, né? E esse estudo ontem, grandão também, né, com mais de 800 pacientes, mostrou Sim. que o tratamento precoce na fase ainda assintomática não surtiu efeitos, né? E essa questão da pandemia, como eu disse, né, nas condições normais, dia 22, 23 e 25 seriam o mesmo dia cientificamente para a gente. E hoje são dias completamente diferentes, são dias que a gente já sabe outras coisas. Então, assim, de repente, esse cara que publicou do efeito profilático, ele tem até um outro estudo, mas ele falou, vou publicar logo o que eu tenho, com o número que eu tenho, porque a ciência está correndo. Aí a gente está correndo contra o tempo realmente. Bem, acho que agora para a gente mostrar, vocês foram consultados, né? Tinha a perguntinha lá que falava sobre os tipos de estudos científicos e suas ferramentas de execução e análise, marque a alternativa correta. Aí, eu não sei quantos por cento esse azulzinho, mas assim, a grande maioria das pessoas respondeu como correto. Estudos com um grande número de participantes geram resultados de pior qualidade científica, pois o risco de erro na análise dos resultados é maior. Em seguida, acho que esse vermelhinho, 61% das pessoas responderam. A randomização é a alocação randômica, ou seja, aleatória dos pacientes em cada um dos grupos de estudo e diminui o viés de seleção desse estudo. A maioria respondeu esta alternativa, que é a correta, tá? Estudos observacionais provêm geralmente maior nível de evidência científica que estudos intervencionistas. A gente começou essa live falando exatamente que não, assim, os estudos observacionais, eles geram para a gente associações, eles geram hipóteses que precisam ser provadas através de ensaios clínicos preferencialmente randomizados, placebo-controlados, com N calculado, para ter uma potência adequada para a gente detectar diferenças nos nossos desfechos. E a estratificação é uma estratégia de minimização de viés, é o verde, né? 24% respondeu. A estratificação é uma estratégia de minimização de viés que consiste na restrição de pessoas com uma característica específica. A estratificação ela é bastante utilizada para a gente tentar diminuir alguns erros e fatores de confundimento que podem estar associados em alguns estudos, né? Então, assim, se você coloca todo mundo junto no mesmo bolo, acaba que você pode não vir a ter alguma conclusão, e a estratificação ela é uma estratégia que é boa em determinados cenários para a gente conseguir identificar, poxa, será? Beleza, se eu coloco todo mundo junto no mesmo bolo, eu vejo que a hidroxicloroquina não teve diferença nenhuma. Mas será que se eu olhar naquele bolão dos 96 mil pacientes, só os idosos, será que a hidroxicloroquina gerou algum benefício? Então, você pode olhar com maior cuidado para uma determinada população. A segunda... Pode falar. Desculpa. Quem respondeu essa letra A aí já tinha lido sobre a retratação e a suspensão dessa publicação e ficou desacreditado com um número grande de participantes gerar resultados de pior qualidade. Na verdade, quando a gente faz um cálculo estatístico, né, a gente faz uma previsão de quantos participantes a gente tem que ter naquele estudo para que o nosso cálculo estatístico seja minimamente relevante. Então, assim, vamos supor, é feito um cálculo a gente chama de potência, né? Da potência do estudo. Então, vamos supor que eu tenho lá, tem mecanismos para ir, tem aplicativos, programas robustos, né? Não é qualquer app de celular. Programas que fazem isso, você coloca o tipo do seu estudo, o que você vai analisar, quais os desfechos, os estatísticos trabalham aí com a gente junto também para fazer isso, e ele calcula qual número de amostra você tem que ter. E aí vamos supor que no meu estudo clínico lá controlado, randomizado, tem que ter pelo menos 1.000 pessoas por grupo para que eu tenha uma relevância estatística, porque para que eu garanta que mesmo que eu não tenha diferença entre esses grupos, esse seja um dado real, esse seja um dado que ele pode ser transposto para a realidade, né? Porque quando a gente analisa
faz um estudo mesmo clínico, por melhor que ele seja, a gente está analisando ali um segmento de pacientes e não todos os pacientes do mundo. Então, a gente tem que ter um número mínimo para que aquilo represente a realidade, estatisticamente. Isso. E eu acho que, assim, os alunos não têm muito essa noção de que, tipo, quando você vai começar um estudo clínico, você tem que fazer cálculos estatísticos para saber, para calcular a quantidade de pacientes que tem que ser envolvidos. Então, assim, falar para mim, para a Natane, que eles calcularam o estudo francês, aquele primeiro, o estudo chinês, que também mostrou benefícios, calcularam um N de 30 para o seu estudo, assim, é muita forçação de barra. Então, assim, a gente tem noção de que eles envolveram quantos pacientes eles conseguiram nesse estudo e publicaram. Então, assim, eu tenho certeza que se eles não mostraram alterações de mortalidade, mas talvez porque não alcançaram um N de paciente no seu estudo para observar esse tipo de desfecho. Então, eles publicaram o que eles tinham, né? Então, não é o mais adequado também para um estudo como esse. E mesmo nas fases pré-clínicas, quando a gente faz in vitro ou in vivo, a gente calcula o número de ratos, o número de cachorros, de amostra, de tudo que a gente tem que ter para que o nosso dado seja fidedigno. Perfeito. Bem, a segunda pergunta que foi passada para os alunos foi sobre o uso da hidroxicloroquina para o tratamento da COVID, assinale a alternativa correta. 88,3% respondeu a vermelha, que era a sua eficácia não foi comprovada cientificamente para o tratamento da Covid-19 em quaisquer níveis de gravidade da doença. Em seguida, uma pequena fração de vocês respondeu, que é o verdinho, né? A sua eficácia foi comprovada apenas para uso em pacientes com as formas mais graves da doença, porém somente se associada à azitromicina. Isso também não foi verdade até o momento. Teve um estudo, acho que foi o francês, um dos últimos que a gente falou agora, que foi, eles trataram pacientes com pneumonia por Covid dependentes de oxigênio, e eles não observaram nenhum benefício com a utilização da hidroxicloroquina. E parte de vocês também respondeu o azul, que era a sua eficácia foi comprovada apenas para uso em pacientes, isso eu já falei, né? Ou é igual? Em pacientes com as formas mais graves ou mais leves da doença, é o amarelo e o azul, e o verde... Paciente. É porque o amarelo ninguém respondeu. Ah, tá. E o 1 é porque quando associado à azitromicina. Ou seja, nenhum dos dois, né? Nenhum do azul, nem o verde, nem o amarelo tem evidência ainda que comprove qualquer coisa relacionada a isso. A gente falou bastante, né, que os nossos estudos que geram alguma chance de tratamento, né, que geram uma certeza para a gente, uma quase certeza, são os randomizados, placebo-controlados, duplo cego. Isso não tem ainda com a cloroquina. Então, não tem nenhuma evidência de eficácia para formas leves, formas mais graves ou para profilaxia. Perfeito. Então, acho que a gente fez cadê as meninas? A gente conseguiu cumprir com o que a gente tinha combinado, né? De trazer os dois papers que a gente tinha achado que iam ser os mais relevantes até o momento, que um era a favor, o outro era meio que contra, mas o contra caiu, um dos contras caiu, né? Então, acho que a gente pode discutir, ver o que vocês querem falar agora nesse momento, tá? Vou parar aqui o share, tá? Acho que uma coisa que é importante a gente falar, Fernanda, que a gente não falou, é que nem eu nem você temos conflito de interesse nessa questão. E que a gente também aqui não está para falar nem a favor nem contra, a gente está para falar sobre os estudos clínicos e pré-clínicos, experimentais e tipos de estudo com a cloroquina. Exato, assim, eu acho que faz parte de qualquer cientista quer ser sempre otimista, né? A gente está sempre em busca de ter um tratamento adequado e é isso que todo mundo quer. Não só o médico que está lá no front. Quem não quer ter um tratamento que seja adequado, na verdade, gente? Mas eu acho que para essa doença e para esse momento que a gente tem visto tanta gente morrer, o número de mortes só aumenta, a gente quer um tratamento logo definitivo e específico. Né? Exato, e assim, eu acho que também a gente não pode confundir ser otimista com ser realista. A gente tem que ser atento às evidências que têm sido cada vez mais liberadas e mais divulgadas para ter a conduta correta e não achar que não fazer mais mal do que bem. Exato.
Gente, queria começar agradecendo. A aula foi muito, muito boa. Tenho certeza que todo mundo adorou. E eu vou abrir agora o chat para quem quiser fazer pergunta, que eu tinha desabilitado aqui. E aí peço para vocês mandarem por escrito que a gente vai lendo e respondendo cada uma. Já está aberto, pode mandar. Consegue ler aí, Fernanda? Consigo. Eu também mas consigo. Não tem pergunta ainda. Não, ainda não. Vou tomar cuidado, gente, para não mandar para mim, que tem gente mandando coisa diretamente para mim. Aí tem que mandar para todos aqui. Manda para todos. Onde, gente? No chat, tá escrito bate-papo lá embaixo. Eu peço para todo mundo continuar com o microfone no mudo, só para as professoras conseguirem responder. Obrigada. Posso falar? Tem uma pergunta já, né? O que é um estudo duplo cego? O duplo cego, ele já significa o seguinte: tanto o paciente não vai saber o que ele está recebendo, quanto a equipe da assistência dele não vai saber o que ele está recebendo. Por quê? Pelo viés, né, gente? Se eu sei que eu estou tomando remédio, eu posso achar assim, olha... E isso a gente está falando de um estudo que é controlado, ou seja, é o grupo que vai receber a intervenção que você está testando, que você acredita, comparando com o tratamento padrão ou tratamento placebo. A pessoa não pode saber, porque se ela souber que ela está tomando farinha, ela vai ter já no seu consciente uma resposta, e muitas das vezes ela vai falar assim, está sentindo falta de ar, senhor? Tô. Então, assim, ela sabe que ela tá tomando a medicação, ela vai falar assim, não, melhorei sim, doutor, melhorei. Tipo, entende? Esse tipo de comportamento psicológico não tem que... a gente quer se livrar desse viés. E da mesma forma, o médico, ele vai perguntar ao paciente que está tomando medicação, tá bem? Tá bem. Certeza? E eu que tá tomando placebo vai perguntar assim, tá com falta de ar? Mas falta de ar mesmo, tá sentindo falta de ar? A gente acaba enviesando, não tem como. A gente vai achar que o paciente tem que estar mal o que tá tomando placebo e o que tá tomando princípio ativo tem que estar bem. Exato. Qual seria, então, o ponto fraco do estudo do Lancet com 96 mil pessoas que o fez ser retirado do ar? Então, Luiz Henrique... Então, é um estudo observacional, né? Que já é um formador de hipóteses e não de certeza. E a polêmica que está fazendo ele ser tirado do ar, a gente faz um estudo lá no laboratório. Hoje, esses dados eles têm que ficar disponíveis para qualquer eventual auditoria. Então, depois de vários questionamentos serem feitos a esses... Sim, não puderam dar a base de dados ou não quiseram dar a base de dados. E isso levanta que é pior. Dúvida, né, gente? Aí você vai falar, você não está querendo mostrar... É a idoneidade do estudo. Exato. E hoje em dia, em pesquisa, a gente... Se requisitado, você tem que fornecer o seu, que a gente chama de dados brutos, né? O seu raw data, você tem que fornecer. O teste em pacientes com hidroxicloroquina já foi liberado no Brasil ou apenas para pesquisa? A gente sabe... Vamos voltar, então, para a portaria do Ministério da Saúde, que autoriza os médicos, eles estão autorizados a prescrever para quem quiser, e se o paciente tiver a fim de tomar, a fim de participar. No entanto, a gente sabe que assim, o melhor ambiente para que isso aconteça seja num ambiente em que ele seja controlado, porque a gente sabe que essa medicação é em dose alta, obviamente na dose baixa que os pacientes com doenças autoimunes tomam, a gente sabe que ela em geral é uma dose que é segura, mas as doses um pouquinho mais altas, que a gente sabe que são administradas no intuito de ter essa ação antiviral, é melhor que seja feito num ambiente em que ele tenha a segurança de ser acompanhado por uma equipe. Se ele precisar de alguém, ele vai ter um comitê de ética para recorrer. Exames, eles vão fazer vários, vão ser muito mais acompanhados, muito mais de perto quanto a toxicidade. Em geral, os estudos têm relacionados eletrocardiogramas associados, ecocardiogramas, para ver se não tem essa relação de cardiopatias, essa reação arritmogênica. Além disso, esses estudos veem lá se a droga não tem
ação, comprometimento sobre a visão desses pacientes também é um efeito adverso muito comum. Além disso, gente, então assim, eu acho que se a gente tem a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa em que vai gerar algum dado e vai gerar evidência que vai beneficiar mais pessoas, e você tem muito mais segurança, é mais conveniente para o paciente participar de um estudo do que simplesmente assumir o risco e você que assuma o seu risco, né? Pode falar, Natália. É importante lembrar isso que a Fernanda falou, é muito importante, porque a gente fica recebendo as notícias, né? E a gente acaba... E quem não está no meio desconhece. A hidroxicloroquina e a cloroquina nunca foram proibidas. Então, assim, a prescrição ela é um ato médico, não deixou de ser prescrito para os pacientes com doença autoimune e reumatológica, não deixou de ser prescrito para malária, e cabe ao médico que julgar que deve ser ministrado para o paciente com Covid-19, ele pode também prescrever. A prescrição é um ato médico, ele pode prescrever a cloroquina ou a hidroxicloroquina até para pacientes assintomáticos, se ele julgar que é necessário, né? O Ministério da Saúde recomenda que a gente aplique o TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, para pacientes com Covid-19, que a gente vai prescrever a hidroxicloroquina ou a cloroquina, porque não é um tratamento que está na bula e o paciente tem que saber disso. Exatamente. Tem uma pergunta se existem ensaios clínicos relacionados à hidroxicloroquina sendo realizados no Brasil. Sim, existe. É o estudo que ele é chamado de coalizão, além de outros estudos também. Assim, só para vocês saberem, tem o site para vocês consultarem, se vocês tiverem essa curiosidade de saber quais estudos clínicos têm sido realizados no país. Existe um site que é a Plataforma Brasil, .gov.br, vocês vão entrar lá e vão digitar, vão buscar os ensaios que estão sendo realizados no país. E são muitos, tá? Então, assim, inclusive intervencionistas com remdesivir, outras drogas, né, têm sido cada dia mais divulgadas, se são capazes de achar isso. Mas em relação específica à hidroxicloroquina tem um estudo bem grandão, e multicêntrico, que vocês vão ter tudo acesso se vocês quiserem entrar lá no site, tá? O que vocês acham sobre o Afivavir, que tem denominado promissor no tratamento de Covid-19? Obrigada, Maria Regina, pelo elogio. Então, vários antivirais estão sendo testados. A Fernanda ela mencionou os estudos que estão sendo feitos, né, pela OMS, por vários países juntos. A Rússia, né, tem divulgado muito sobre o Afivavir, sobre os resultados dela serem promissores. Eu ainda desconheço os dados, mas todos os antivirais que têm características de serem testados devem ser testados. Lembrando que a gente precisa de ensaios clínicos confiáveis, randomizados, controlados, para gerar algum tratamento, para confirmar algum tratamento. Até nessa linha que você está falando, Natane, tem uma pergunta de alguém que perdeu o início, né? Que falando o que é um estudo randomizado e controlado. Bem, vamos lá de novo. Estudo clínico, ele pode ser intervencionista, aquele que você diz para o paciente o que ele vai fazer naquele momento e você vai acompanhar esse paciente ao longo do tempo. Isso é um estudo que a gente chama de estudo intervencionista do tipo ensaio clínico. É como se você pegasse teu animal lá com seu modelo e você desse na boquinha dele, vai tomar esse remédio e você outro vai tomar o placebo. O que é um estudo? Isso. E o que é um estudo? Isso é um ensaio clínico. Então, assim, você está testando uma droga e para você dizer que aquela droga teve um efeito, você tem que comparar com uma pessoa que não tomou aquela droga e preferencialmente o placebo, por conta do efeito psicológico também da pessoa. Por quê? Estudo controlado significa que ele pode ser placebo controlado ou controlado com o tratamento que é padrão. Então, o placebo controlado significa que eu, ao invés de tomar minha cápsula de hidroxicloroquina, eu vou tomar uma cápsula de farinha, de qualquer coisa, né, gente? Farinha né, do que tiver que ser, mas que não tem o princípio ativo que você se importa. Mas muitos desses estudos que foram publicados em hidroxicloroquina e Covid não foram placebo controlados, eles foram controlados pelo tratamento de suporte padrão. Ou seja, essas pessoas elas podiam receber outros antivirais, elas podiam receber vários antibióticos, então recebiam muitos deles ceftriaxona, recebiam lá heparina, recebiam lá
muitas coisas, sabe? Assim, você pode ter a variação de estratégia ventilatória que você vai associar naquele doente. Então, muitas outras coisas estão associadas. E, portanto, assim, fala. Qual é o problema? O controle, tratamento padrão, continua sendo individualizado. Então, tem pacientes que são anticoagulados e pacientes que não são anticoagulados. Tem pacientes que tomam o antibiótico e pacientes que não tomam o antibiótico. Então, fica difícil a gente saber, porque se elege um tratamento padrão, né? Mas não se elege assim, vamos ventilar todos da mesma forma, vamos anticoagular todos, vamos fazer todo esse suporte para todos. Então, esse grupo controle ele acaba sendo heterogêneo. Então, a gente tem que ter um controle placebo. Perfeito. Saudades N2? Também tem saudades, tá? Existe algum artigo que avalie pacientes em uso crônico de hidroxicloroquina que se infectam com coronavírus? Acho que ele está perguntando, tipo, se alguém fazia uso da hidroxicloroquina prévia. Eu desconheço. Eu não sei se você conheço, não. Desconheço, a gente pode procurar saber. Se a gente souber, a gente avisa depois as Marias. Bem, o que é um preprint? Ótima pergunta. Eu não sei se vocês também trabalham em laboratório, já fizeram iniciação científica em algum lugar e sabem como que funciona o processo de publicação. Mas, normalmente, para a gente publicar numa revista, a gente tem que submeter, né, a avaliação do editor, que vai encaminhar o seu paper para alguns revisores. Tem revista que bota 5 revisores, tem revista que bota 2, mas pelo menos 2, e a gente fala que é para passar pela revisão pelos pares. O que significa que as pessoas vão olhar o teu paper e vão criticar ele de cima a baixo. Normalmente, as revisões nunca são simples, triviais, elas demoram, as pessoas olham com cuidado, checam referência, checam a estatística, checam dado, quero dado bruto. E assim, para você ter um artigo publicado numa revista de bom impacto, o processo de revisão normalmente é muito extenso. E assim, obviamente a revisão não elimina o fato da gente passar, às vezes, paper com erro, né? Foi o que aconteceu agora. A gente acabou de passar por um processo de retratação numa revista como a Lancet. Então, assim, acontece nas melhores famílias. E o preprint é uma forma de você, antes de passar pela publicação formal, você pode simplesmente ir lá naquela plataforma MedRxiv e colocar o seu paper lá. E para divulgar logo e rápido os seus dados, o que é bom também, porque você não fica em revisão durante um mês e meio. Tudo bem que todos os artigos relacionados à Covid, elas têm publicação com mais rapidez. Mas, de forma geral, você coloca o teu dado lá rápido e ninguém avaliou o teu artigo. Seu artigo não foi criticado por ninguém. Então, não significa que tudo que está lá foi realmente avaliado da forma que deveria. E crítica é sempre bom, né, gente? Assim, o que acontece muitas das vezes com preprint é que as pessoas recebem por e-mail, você pode entrar em contato com o seu autor e criticar aquele autor, ou perguntar, olha, eu acho que você devia mostrar isso, isso e isso. Então, acaba que ele recebe um input de informações bastante importante, bastante grande. Um termômetro bastante legal, né? Isso, e causa. Na internet, hoje em dia, a gente vê os artigos das pessoas produziram dado, amanhã está no preprint. Isso aconteceu com o Zika vírus na época também, que foi muito assim, muito rápido. E depois essas pessoas publicaram em revistas muito importantes. Então, assim, o preprint a gente acredita que é o primeiro step, que você vai ser criticado, massacrado, etc. Mas não significa que o que está ali vai continuar ali daquela forma, tá? Então, tem um pessoal aqui dizendo que tem estudo já com o uso crônico da cloroquina, que é o FRJ, da hidroxicloroquina, em paciente reumatológico. A Sociedade de Reumatologia está à frente de que o FRJ está participando também. Que ótimo, gente. O negócio é estudar. Eu vi 2 perguntas aqui relacionadas, depois tem uma acima, mas aí a gente retorna nela. Por que um tratamento de doença viral é receitado antibiótico? Isso aí é o que me perguntam todos os dias. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, principalmente, a gente não tem teste para todo mundo, né? Então, quando a gente vê... Mas a imagem a gente tem uma facilidade maior. Quando a gente vê um infiltrado bilateral na radiografia ou na TC de tórax, a gente não sabe se é uma pneumonia viral, ou se é uma pneumonia bacteriana, ou se é viral com bacteriana associada. Além disso, tem a questão como o pessoal chama de imunidade baixa durante uma infecção que você... Acontece durante as infecções virais, principalmente, e aí você, vamos dizer assim, você baixa a guarda para infecções bacterianas.
E além da lesão estrutural que você causa, principalmente no pulmão, nesse caso, né? Então, a gente acaba associando empiricamente antibióticos, principalmente de amplo espectro, principalmente para germes atípicos, como é o caso da azitromicina, que vem sendo muito utilizada, azitromicina ou claritromicina, que são macrolídeos, tá? E aí... os macrolídeos também têm essa ação anti-inflamatória bem importante, tá, gente? Exato. A ação deles tem se justificado por conta meio que disso, né? Então... Isso, de anti-inflamatória. E o Gabriel também perguntou assim, usar azitromicina junto à hidroxicloroquina é justificado apenas para tratar infecções bacterianas adjunto à infecção ou existe algum grau de relevância contra a replicação viral? Então, tem essa questão que a gente já falou, né, de funcionar como um componente anti-inflamatório também. Naquele primeiro paper do francês, ele fala de interação sinérgica. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, que para a gente dizer que uma droga funciona sinergicamente com a outra, é um estudo muito grande para se corroborar isso. Mas a azitromicina ela tem sido, inclusive, usada sozinha, sem hidroxicloroquina, nos pacientes que têm pneumonia por SARS-CoV, né? Que tem COVID-19 ou que tem algum sintoma, os médicos já começam a azitromicina. Porque tem essa questão anti-inflamatória que a Fernanda falou, muito importante, muito... tem tido a gente tem visto um bom efeito, né? Então, a gente trata ali a infecção bacteriana associada e tem uma melhora da parte inflamatória. E aí, puxando para a parte inflamatória, eu vou fazer a pergunta do Marcos Otávio, mas é para você, hein, Fernanda? Existe algum artigo que esclarece os mecanismos de ação da cloroquina e da hidroxicloroquina que justificaria a eficácia delas como um tratamento para a Covid-19? Li um artigo que mostra a gravidade da sintomatologia da Covid-19 se relaciona a uma resposta imune disfuncional que gera tempestade de citocinas. Essas drogas conseguiriam controlar esse quadro? Ai, perfeita pergunta. A pergunta são várias perguntas numa pergunta só, né? Então, assim, os mecanismos de ação da cloroquina e da hidroxicloroquina são dois principais, né? A utilização delas em doenças autoimunes exatamente também pelo seu efeito anti-inflamatório, né? E por isso se justifica a sua utilização visando a redução da inflamação. Mas no caso específico da cloroquina e da hidroxicloroquina, já se provou in vitro que ambas têm efeito antiviral. Então, assim, elas têm uma atuação de regulação no pH lá nos lisossomos e acaba favorecendo com que o vírus não se replique. Ótimo. Então, assim, além dela ter essa atuação anti-inflamatória, ela também tem ação direta sobre a replicação viral. E aí você fala que mostra que a gravidade tem relacionada à tempestade de citocinas. Beleza. Então, assim, a gente costuma falar que a COVID, eu gosto de usar uma analogia, os sintomas que a gente apresenta, elas não dependem apenas da lesão com que o vírus gera em você. Ela depende também de como seu corpo reage à presença do vírus. E aí eu costumo usar a seguinte analogia. Se entrarem 2 soldados numa guerra em que você está no seu território lutando, entram 2 soldados inimigos no seu território, é diferente de entrarem 100 soldados no seu território. E aí, o que significa que se entrarem 100, a gravidade vai ser maior, se espera, né? Então, assim, quanto maior a carga viral que você é submetida, maior vai ser, provavelmente, os sintomas que você vai apresentar. Mas, além disso, digamos que no seu território vão entrar 2 soldados hoje. Mas você é capaz de acionar uma resposta inflamatória, que você ativa lá os snipers, suas células inflamatórias as mais potentes e certeiras. O sniper vai lá e atira num vírus, num soldado e no outro soldado. Agora, se você é um outro tipo de organismo, que a sua resposta inflamatória é acionada de forma completamente descontrolada e você, ao invés de acionar os seus snipers, você vai lá e dispara 100 granadas, você vai acertar o vírus? Vai, mas como é que vai estar o seu território? Destruído. Então, assim, depende muito de como o seu organismo reage à presença do vírus e, portanto, a sua resposta inflamatória vai ser lesiva a você mesma. Então, lá na tempestade de citocinas, que acontece lá no 10º dia, o que é isso, né? É o seu corpo reagindo à presença do vírus. Então, normalmente é quando você tem aumento das suas citocinas pró-inflamatórias, aumento das suas células de defesa, aumento da produção de anticorpos, tentando regular aquilo ali. E se não for de forma fina, gente, muitas dessas pessoas acabam ficando graves. Lá do 7º ao 10º dia, são aqueles dias que a gente fala, ó, fica de olho, se piorar, aumentou a falta de ar, como é que está a saturação nesses dias, que é quando a gente tem essa associação com piora da gravidade da doença. Então, obviamente, alguns pacientes hiperinflamam, tanto que existem estudos, né, que usam inibidores do IL-6 na tentativa de tentar controlar essa inflamação.
muitos desses pacientes acabam desenvolvendo a síndrome do desconforto respiratório agudo, a SARA, que é ocasionada por conta desse processo inflamatório sistêmico tão exacerbado, e aí a gente acaba mudando de conduta, né? Você para de pensar só em tratar o vírus para tratar as complicações que ele gera, né? Então, isso ainda está em fase experimental. E por falar nisso, já que a gente está falando de anti-inflamatório, só relembrando aqui do posicionamento da utilização de corticoides, que outro dia me levantaram isso também. Então vamos usar corticoide para diminuir a inflamação. A utilização dos corticoides tem uma indicação muito precisa, né? Então, assim, se você começa o corticoide no início da doença, a sua taxa de replicação viral vai lá no alto. Então, assim, em outras doenças era isso que foi observado, né? Então, se tem aumento de gravidade, aumento de morbidade, mortalidade, tudo associado. As indicações formais de corticosteroides hoje são SARA, choque séptico, se o paciente faz uso de corticosteroide de forma crônica, como o DPOC, a asma. Por enquanto, that's all, folks, né? Então, enquanto outros estudos não demonstram mais benefícios relacionados a isso. É aquilo que a gente falou várias vezes, né? Você não pode fazer mais mal do que bem. Exato. Hidroxiácido. Então, o que vocês acham de outros medicamentos ainda em fase de teste para Covid-19, como o tocilizumab e a ivermectina? Possibilidades. Eu acho assim, a ivermectina uma possibilidade, tem que ser estudada e ver, a gente avaliar esse sucesso. O tocilizumab, ele é inibidor de IL-6 especificamente, né? Então a gente tem que ver outros componentes da tempestade de citocinas e custo-benefício, porque é um medicamento muito caro para a gente pensar nele como primeira escolha, tem que pensar com carinho, com cuidado, né? Mas pode acrescentar, Fernanda. Não, só ia dizer assim, que para os alunos que estão assistindo, né, a gente está falando de hidroxicloroquina e cloroquina como se fossem os grandes salvadores da pátria, ou a ivermectina, ou a nitazoxanida, ou whatever, remdesivir, ou os vírus da vida. Assim, é importante vocês entenderem que existem diversas frentes de atuação, né? Existe a frente de atuação com a utilização de antivirais, é a frente 1. Aí existe a frente de atuação, vamos controlar essa tempestade de citocinas, então vamos ver se a IL-6 do paciente está aumentado. Esse paciente vai se beneficiar do inibidor da IL-6? Beleza. Aí existe outra frente de atuação, que esses pacientes, muitos deles fazem coagulação vascular disseminada, então será que é o momento de eu intervir, fazer uma anticoagulação profilática ou plena? E por aí vai, né, gente? Assim, a abordagem da COVID do paciente grave envolve as estratégias ventilatórias, as estratégias de controle de pressão, evitando as complicações de um choque séptico, avaliar a função renal desse paciente, se ele precisa de diálise, se ele não precisa, avaliar como é que estão os outros órgãos, né? Então, assim, muitos desses pacientes, por fazer CVD, essa coagulação vascular disseminada, acaba fazendo outras complicações. Então, assim, tem muito relato de infarto agudo do miocárdio, de AVC associado, tem relatos de TEP, tromboembolismo pulmonar. Então, assim, isso é feito de forma no CTI, onde você tem mais recurso, né, de forma muito individualizada. Você nota o que o paciente apresenta, porque o paciente com Covid não é um paciente, ele tem várias manifestações que ele pode apresentar e você tem que focar e tentar tratá-lo da melhor maneira, de acordo com as manifestações clínicas que eles apresentem. Sabe se foram observados mais efeitos adversos na hidroxicloroquina nos pacientes de Covid do que nos pacientes que já faziam uso dela para outras doenças, tipo artrite reumatoide e malária? Então, como a gente falou aí, né, os estudos da hidroxicloroquina com a Covid, eles são estudos com poucos pacientes, são estudos não são controlados, não são placebo controlados, que seria o ideal, né? Então, para a gente tirar essa conclusão com base no que a gente tem hoje, é muito pouco, né? Pelo menos é o que eu acho. O que você acha, Fernanda? Não, concordo também. E outra coisa também, assim, que a dose que os pacientes reumatológicos eles utilizam normalmente é de no máximo 400 miligramas por dia, e normalmente as doses que são administradas no contexto da
para você atingir aquela concentração mínima inibitória, você tem que fazer uma dosezinha um pouquinho maior. Por isso aquela dose de ataque que a grande maioria dos estudos faz e depois mantém aquela dosinha de 400. Ou outros estudos têm utilizado doses um pouquinho maiores. Quanto maior a dose, maior o efeito adverso. Isso aí não adianta. Para né? malária a gente faz assim, né? A gente faz uma dose de ataque grande de um dia só, depois vai diminuindo ao longo de 3 dias até ficar na dose mais baixinha, e é tanto que a malária tem mais efeitos colaterais do que para tratar as doenças reumatológicas. Tem uma pergunta comprometedora. Não sei se eu quero responder. Vocês, enquanto médicos e pesquisadores, receitariam como tratamento cloroquina ou hidroxicloroquina para pacientes com a COVID? Por onde vocês indicam estudar? Como pesquisadora, não indico nada que não seja cientificamente comprovado eficaz. Perfeito, eu tenho a mesma opinião. Enquanto não tiver uma evidência científica muito forte que o paciente se beneficie, mais do que ter menos vírus na narina e mais do que ter um dia de febre, para mim, eu acho que não vale a pena correr o risco do que ter o benefício. Agora, depois, se a gente mostrar, olha, o paciente que toma... Assim, a gente já viu que a hidroxicloroquina precoce não diminuiu a taxa de incidência clínica, de quadro clínico da doença. Por que eu vou fazer? E nos pacientes mais graves ainda não existe evidência. Então, eu espero que os estudos aí demonstrem, tomara que tenha mesmo, né, evidência para a gente poder fazer essa prescrição com maior segurança. Dentre tantas publicações e artigos... Não precisa se desculpar não, Juliana. Assim mesmo, a gente estava esperando por isso. Dentre tantas publicações e artigos refutados, por onde vocês indicam estudar essa doença? Eu costumo dizer que a gente está aprendendo as regras durante o jogo. Então, assim, os artigos refutados até agora foram de tratamento, mas os artigos de fisiopatologia têm uns muito bons. Então, assim, principalmente, eu acho que o New England tem uma série sobre a Covid-19 que está bem ilustrada, com bastante... Bom, eu sou uma pessoa de figuras, né? Uma pessoa visual. Então, ela está bem ilustrada, tem uns esquemas muito legais. Então, procurem locais de referência, tipo New England. Os artigos de tratamento, eles têm sido muito contraditórios, mas os de fisiopatologia, eu acho que a gente tem tido um progresso muito grande de análise da doença. A cada dia tem uma coisa nova, a gente está aprendendo as regras durante o jogo, mas estamos caminhando para entender melhor. Adorei essa pergunta. Qual seria... Tem 2 perguntas muito boas, né? Qual seria a melhor forma de pesquisa para o atual contexto, visto que se busca uma comprovação científica, mas é necessária uma rapidez? Perfeito. Vamos explicar para vocês como é que funciona um ensaio clínico. A gente está envolvido em alguns ensaios clínicos, né, Nathalie? Então, a gente pode falar como é que isso tudo aconteceu. Bem, a gente tem um ensaio clínico realizado, a gente tem que submeter um projeto para o CONEP, para o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Na verdade, para o CEP, né, para o Comitê de Ética em Pesquisa Local, mas em se tratando de Covid, vai direto para o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa para garantir maior celeridade, maior rapidez. E aí, isso vai passar lá pelos relatores, vão avaliar, e aí eles vão retornar para vocês com as críticas. O TCLE tem que ter isso, tem que ter mais exame, mais cuidado com isso, com aquilo outro. E aí, esse processo de escrever, submeter, devolver, e aí você, enfim, conseguir começar, demora aí, gente, sendo muito rápido, em se tratando de Covid, demorou pra gente pelo menos uns 20 a 30 dias. E assim, até você conseguir setar toda uma equipe para conseguir funcionar, né, Natânia? Acho que aí vem a situação. E eu queria até falar, aproveitar que a gente está com 128 participantes no momento, vocês que são acadêmicos, acho que a gente tem que entender que o nosso papel hoje e sempre, na verdade, como médico ou agente da assistência, não está em só ser aplicador de conhecimento, mas ser produtor de conhecimento, né? A gente não pode ser só aquela pessoa que vai lá e lê o Harrison para saber o que tem que fazer. Acho que hoje em dia a gente tem que saber que, cara, acho que a gente tem que botar a mão na massa e perceber o problema e saber como a gente pode ajudar para tentar descobrir as coisas. Então, eu acho que a gente tem que ter maior participação ativa na construção dos conhecimentos. Então, a gente tem passado muita dificuldade em conseguir envolver as equipes e que as pessoas entendam que pesquisa não é vou fazer o exame quando der. Existem protocolos a serem seguidos. Então, assim, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, porque se um médico resolve não dar
a pílula que seja naquela hora, que tem que ser feita para todo mundo, de 12 em 12 horas. Ah, vou dar daqui a 2 horas. Não, não pode. Então, assim, esse tipo de conscientização é muito importante, por incrível que pareça, é muito difícil de acontecer, né, Natânia? Assim, o envolvimento das equipes, e normalmente os estudos não são unicêntricos, são multicêntricos, e para você conseguir que todas as pessoas funcionem, atuem de forma uniforme e adequada, é muito complicado. E lembrando, mais uma vez, aquela escadinha dos estudos, a hidroxicloroquina e cloroquina e todas as medicações que estão sendo vistas aí atualmente, elas já estão no mercado há muito tempo. Então, os estudos que a gente faz são de fase 4, a gente tem que recrutar muitos pacientes, a gente tem que recrutar muitos centros. E agora a gente está vendo, assim, ainda mais precisando dessa celeridade, a gente tem que lembrar que precisar de celeridade não é perder a seriedade, né? Então, a gente vê até muitos hospitais empenhados em recrutar pacientes, em colocar pacientes, mas estão querem colocar a torto e a direito, né? E não é assim, como a Fernanda disse, um nado sincronizado de todo mundo tem que medicar na mesma hora, fazer a mesma dose, medicar pelo tempo que é necessário. Então, tem toda uma sincronia para fazer esse estudo rolar. E é importante, eu estava falando hoje até com uma outra pessoa que eu comecei a iniciação científica para matar créditos da faculdade. E acabei ficando. Porque é importante você levar essas atividades científicas com seriedade. Tudo que a gente repassa para os hospitais que estão participando dos estudos, tudo que a gente repassa para as pessoas que participam dos estudos, já foi falado para elas em algum momento da vida na graduação, já foi falado para elas que essa seriedade e esse protocolo precisa ser seguido, entendeu? Mas a gente não leva isso a sério, a gente fica com isso lá no passado, mas é importante lembrar. Essa pandemia veio aí, ninguém se prepara para uma pandemia nunca na vida, mas veio para a gente aprender muito. E eu espero que cientificamente seja uma mudança cultural, porque a gente vê tanto uma dificuldade de aplicadores como de pacientes. Os pacientes que sabem que um estudo é placebo controlado, eles não querem participar porque eles tem a possibilidade de ser grupo placebo. Só que se eles não participarem, eles são grupo placebo da vida, né? Não vão tomar medicação. Isso não vai ser prescrito para eles. Então, eles não entram no estudo pensando na oportunidade de serem tratados. Eles pensam na oportunidade de não serem tratados. Então, a gente tem tido uma dificuldade cultural para progredir com esses estudos no Brasil. E aí a gente já deixa esse take-home message para vocês como futuros médicos e profissionais da saúde ou de qualquer outra área, para a valorização da ciência e da cultura de investigação. Perfeito, Natânia. Ainda nesse tom, Gabriel pergunta, mas nesse momento não seria melhor arriscar um tratamento, mesmo que sem evidência? De novo, pergunta polêmica. Eu me limito a dizer que não se pode fazer mais mal do que bem. Eu acho que é isso, né? A gente tem que pesar individualizar e pensar nos malefícios que você pode gerar, nos riscos que você pode estar submetendo o paciente ou não, de acordo com o tratamento que você pensa em administrar para aquele indivíduo. Lembrando que muitas das vezes a gente acha que pode estar fazendo bem, na verdade não, né? Assim, acho que a história também do corticoide foi muito marcante para mim, assim, acho que até da literatura de forma geral, né? Nessas epidemias de influenza, dos coronavírus lá da SARS em 2002, da MERS em 2008, que as pessoas achavam, olha, tempestade de citocinas, vamos lá colocar um corticoide, e viram que, na verdade, a gente piora a situação, piora a mortalidade, a morbidade desses doentes. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso em achar que a gente vai ajudar, vamos fazer qualquer coisa melhor do que nada. Às vezes, não fazer é melhor do que fazer o mal, né? Então, isso é uma decisão ética e individual e, de novo, tem que ser personalizada de acordo com o tipo de doente que você está encarando. Né? Eu não sei se vocês estão pensando nisso, mas é importante a gente lembrar que é um paciente grave, que por aquele paciente grave a gente vai fazer tudo o que for necessário
para salvar a vida dele, entendeu? Uso Então, compassionado, né? exatamente. Então, assim, é um paciente grave que não tem vamos colocar cloroquina na roda como exemplo, tá, gente? Mas assim, se ele não tem evidência de ter algum problema que contraindique a cloroquina e não tem nada a perder, vamos dizer assim, por que não? O paciente está grave, está no CTI, entendeu? Então, isso seria feito até para outra doença, de repente. Mas agora a gente está em voga na Covid e com a cloroquina, mas é assim com outras drogas e com outras doenças. Você está ali na beira do leito, você não tem mais o que fazer pelo paciente. Você tem a oportunidade de usar uma droga que é para outra coisa, mas mostra algum benefício remoto naquela situação, você tenta. Mas para pacientes que vão para casa tomar, que você tem tempo de tomada de decisão, aí é outra coisa. E enquanto nada for comprovado, não deve ser arriscado. Não, essa é a minha linha. E muito bem colocado ali também pela Aimee, falando, né, que esses pacientes não é que a gente não vai fazer nada por eles, né? Eles vão receber tratamento e suporte. O que é o tratamento e suporte? Então, a gente volta para as linhas de frente, assim. O que eu acho que hoje não existe evidência ainda é a utilização das drogas que têm atuação antiviral com benefícios clínicos. Isso não existe evidência ainda, né? E Fica aí eu acho parecendo que é a cloroquina ou nada, né? Não é exato, na por verdade aí. não é isso. Você vai ter suporte ventilatório para os pacientes grávidos, você vai ter suporte para melhorar as disfunções orgânicas, você vai ter suporte de anticoagulação se for necessário, porque também não é todo paciente que se beneficia disso, porque muitas das vezes, de novo, assim, se você acha que tem que anticoagular todo mundo, você pode gerar aí sangramentos, pode gerar um AVE hemorrágico, também que tem sido bastante relatado. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas condutas, e personalizar, né? Então, existem formas alguns indicadores de pacientes que podem se beneficiar de algumas condutas, até no caso da anticoagulação, né? Tem os pacientes que têm aumento de dedímero, tem lá alguns exames que podem estar alterados, né? O tromboelastograma, e podem indicar a gente se a gente começa a heparina, por exemplo, e isso para outras coisas também. Então, assim, novamente, a frente de atuação do tratamento da Covid, ela não se baseia apenas na utilização de hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, anita, remdesivir e etc. Tem muitas frentes de atuação. Eu acho que o papo tá bom, mas eu vou ler a pergunta da Laís para a gente finalizar, tá? Eu não sei se já foi dito, mas existe algum estudo que diz que o efeito da cloroquina é maior quando aplicado precocemente? Não. Foi o último estudo. Na verdade, foi da hidroxicloroquina de ontem que saiu, que mostrou que não tem benefício nenhum quando aplicado precocemente, ainda na fase assintomática. Com poucos e esse teve pacientes 800. ainda. Esse foi com 800 pacientes. Então, verdade. Fernanda, quando aplicado precocemente ou para profilaxia, né? Isso. Fernanda e Natane, queria agradecer mais uma vez pela aula e pelas perguntas e respostas. Foi tudo muito esclarecedor. Foi ótimo. Espero que a gente consiga fazer outros encontros que nem esse. E queria pedir para o pessoal responder o pós-questionário para a gente, que também é importante a gente avaliar o impacto da nossa atividade. E queria pedir para quem é da IFMSA Brasil, da FRJ, da Unigran Rio e do Minerva Explica, ficar aqui para a gente tirar uma foto da aula, todo mundo. Vamos tirar todo mundo, Mari. A imagem. O que foi, Mari? Vamos tirar uma foto com todo mundo, com os participantes. Com todo mundo? Então todo mundo fica, coloca a câmera que tira a foto. Mariana, eu queria agradecer a você o espaço. Eu e a Fernanda, a gente está com um pouco de abstinência de estar com alunos, então, assim, foi uma oportunidade incrível a gente estar podendo falar para alunos, responder perguntas, porque é isso que alimenta a gente. E a cada espaço que é aberto para a gente dar informação concreta, de qualidade, falar sobre ciência, a gente fica muito honrado em poder participar. Então, a gente está trabalhando pra caramba, seja no hospital, seja na pesquisa, seja em todas as milhões de coisas que a gente está fazendo, mas a gente sempre arranja um tempinho para conversar e para vir falar com vocês. Então, muito obrigada pelo espaço, pela iniciativa, tá? E conte comigo para mais vezes. Fico muito feliz de ouvir isso. Só deixa eu colocar todo mundo aqui junto para... Não sei se é a Mari que vai tirar a foto. É você, Mari, ou sou eu? Vamos tirar várias, porque vai que dá errado. Aí tem um monte de opção. Liga a câmera aí, pessoal.
É que tem que botar todo mundo assim na mesma tela. Quero agradecer também as pessoas que estão elogiando, né? Não vai dar para ler um por um, mas eu tô vendo aqui. Muito obrigada pelo carinho, pessoal. Sim, é verdade. A gente adora a UNO, então assim, pra gente isso é reenergizante, tá? Vamos ver se saem novos artigos aí, a gente não faz uma... A gente tá doida pra dar boas notícias, né? A verdade é essa. Sim. Sim. Você vai tirar, Mari, quando for tirar, avisem. Tá bom. 3, 2, 1. Vou tirar agora. E X, porque também. Alguém a galera se preparar. Ah, não, tá privado. Mas quem puder, tira aí também. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto. Eu vou tirar aqui também. Peraí, vai de novo. Vamos lá, vamos de novo. 1, 2, 3 e... Obrigada, pessoal. Boa noite. Gente. Obrigada, foi ótimo, tá? A todos, obrigada por quem assistiu também. Até a próxima. Até. Tchau, até. Tchau, tchau.